E aí, Fernando Pascotti na área, já dei aquele joinha, se inscreve no canal e vamos pra cima. É o seguinte, você está no Tech Pascotti, esse canal que eu falo sobre tecnologia, e eu já fiz um vídeo aqui falando sobre como fazer um currículo, tá certo? Um currículo para apresentar para os recrutadores, né? Que não é fácil, ainda mais para quem está entrando na área, tá certo? Hoje eu vou fazer um vídeo de uma sugestão de como você pode se comportar numa entrevista aí, tá certo? Ainda falando sobre tecnologia, talvez essa sugestão sirva para outros setores de atividade aí, mas tecnologia é bem mais ou menos específico, pelo menos que eu observei, tá certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que fazer um currículo nesse padrão aqui, que eu já fiz um vídeo, depois assiste o vídeo falando sobre isso daí, né? Dá uma zapeada no canal aí e veja esse vídeo, tá certo? Primeiro de tudo, que eu vou sugerir, não minta. Não minta. Pessoal, se você colocar aqui, ó, eu manjo aqui de conhecimento de struts, JPA, Hibernate, Ajax, jQuery, blá 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 blá. Pessoal, você tem que manjar, tá certo? É melhor você falar assim que você tem um conhecimento básico, se você tem realmente um conhecimento básico sobre aquilo ali, e deixar claro, não, essa ferramenta aqui eu tenho por cima, eu fiz algumas pesquisas, fiz um pequeno projeto fazendo isso daí, mas eu não trabalhei no dia a dia. É melhor você deixar claro essa situação. Por quê? Normalmente, e aí eu acho que se esse vídeo não tiver like, eu vou falar um negócio pra você, cara. Isso daqui é a pitadinha, assim, sabe? Normalmente, quem entrevista num primeiro momento é o recrutador básico, aquele cara, aquele primeiro contato mesmo, né? Não é o cara técnico, não é a pessoa que vai te contratar, tá certo? Quem vai te entrevistar no primeiro momento normalmente, falando até de consultorias e tal, normalmente é o quê? Até uma empresa terceirizada, na verdade, uma empresa terceirizada que toma conta de RH, né? Então, às vezes a pessoa nem tem conhecimento técnico, ela nem sabe o que é a Hibernate, o que é a Ajax, ela pode ter uma situação assim de escutar bastante, né? Tá, a Hibernate, o Hibernate tal, o JPA, tá, mas ela não sabe o que é na verdade isso daqui, tá certo? Que é um framework e tal, que, enfim, que você pode utilizar para linguagem Java, não tem esse jQuery que é utilizado para JavaScript, enfim, né? Então, também é uma biblioteca, né, para facilitar o desenvolvimento com JavaScript. Então, pessoal, é o seguinte, MySQL, que é banco de dados, enfim, e assim por diante. Então, você tem que deixar claro o seu conhecimento, seja ele que seja um conhecimento básico, um conhecimento intermediário, um conhecimento avançado em determinada situação, tá certo? Normalmente, depois dessa primeira entrevista, você passando por esse primeiro contato, esse primeiro recrutador, que provavelmente ele vai falar aqui, ó, normalmente é feito a entrevista com várias pessoas, né? É analisado o seu currículo e é feita aqueles currículos que a pessoa bateu o olho e fala, não, isso aqui é interessante, vou fazer um contato com ele lá, vou fazer uma ligação para esse rapaz aqui ou essa moça aqui, enfim. Depois que é feito esse contato e você tem esse contato, e depois você participa dessa primeira entrevista, normalmente você vai falar com o segundo passo, que é fazer a entrevista lá com alguém técnico, né? Alguém que realmente, alguém lá do projeto. Esse daqui, principalmente esse daqui, você tem que deixar claro o que você sabe de verdade. Não invente, não venha falar aqui que você sabe, colocar coisas que você não sabe, colocar no seu currículo depois. Por exemplo, aqui você fala assim, grande experiência com, sei lá, Bootstrap, por exemplo. E aí você, por cargas d'água, você pega um cara que está realmente precisando de um cara que manje de Bootstrap aqui, tá certo? E aí o cara te pergunta alguma coisa lá, o técnico, né? Te pergunta alguma coisa sobre Bootstrap, você não vai saber falar, cara. Você não vai ter o conhecimento de causa, não vai ter o conhecimento do dia a dia. Então é melhor você deixar claro, exatamente claro, o que você conhece de verdade. Aonde você implementou essas ferramentas, aonde você utilizou, tá certo? Então essa é a segunda dica. Normalmente também nesse fluxo de contratação existem os testes, né? O pessoal faz alguns testes aí, testes online, tá, para avaliar seu conhecimento. Eu particularmente, Fernando Pascotti, eu particularmente não gosto muito dessa técnica, tá certo? Às vezes você arranca fora um profissional que iria te ajudar muito num projeto, certo? Que às vezes ele não foi tão bem em uma única prova, né?
que é contabilizado lá o minuto. Às vezes o cara chega lá nervoso, o cara não dormiu direito lá, a pessoa não dormiu direito, e vai fazer um teste técnico lá, né? Enfim. E não tem uma performance boa, mas é uma pessoa às vezes que tem um conhecimento técnico bom, ou um conhecimento de conviver com a pessoa, com a equipe ali, entendeu? Então eu particularmente não gosto muito. Vale a pena fazer um testezinho básico, acho que vale mesmo, mas não é usar esse teste como condição, uma condição final para você definir se você contrata ou não aquela pessoa, tá certo? Então, esse é o fluxo, né, de conhecimento, enfim, de contratação, né, de um projeto, tá certo? Então essa sugestão que eu vou passar para vocês é o que eu acho que pode acontecer, é a sugestão que eu acho que vocês podem tocar no dia a dia, que vocês forem participar de processo seletivo, e eu sugiro realmente que vocês tentem participar para ganhar até uma experiência nesse processo seletivo, e é isso daí, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado do conteúdo aqui, um forte abraço, fique com Deus, agradeço mesmo de coração, um forte abraço, fique com Deus e tchau!